Imagine que você conseguiu se tornar um jogador de futebol de sucesso. Imagine que você tem milhares de fãs que brincam dizendo que você é o próximo Messi, recebe patrocínios de todos os lados, ganha milhões por ano, dirige Lamborghinis e Rolls Royces e vive o sonho. Se você estivesse nessa posição, até onde estaria disposto a ir para ganhar ainda mais dinheiro? Arriscaria toda a sua carreira no futebol? Arriscaria todos os seus patrocínios? Sua capacidade de entrar no seu próprio país? Arriscaria ir para a cadeia? Acredito que 99% de vocês responderiam que não a todas essas perguntas. Mas há uma pessoa que realmente enfrentou todos esses dilemas e decidiu arriscar tudo. Ele foi de um dos maiores talentos da Europa, conhecido como Pro Messi, ganhando prêmios de melhor jogador do ano e liderando a artilharia, a entrar para o mundo do crime, envolvido em várias investigações, acusado de tentativa de homicídio e de contrabandear 4.000 quilos de cocaína. Eventualmente, ele teve que fugir do país, abandonando sua carreira para viver como um exilado em Moscovo. Estou falando de Quincy Promes. Antes de começarmos, comente abaixo de qual cidade você está acompanhando este vídeo. Hoje, o canal O Manual da Bola te conta essa história com detalhe. Vamos analisar o que aconteceu, o que está por vir e se havia alguma forma de prever isso. De fato, essa é uma história bem inusitada, e temos que admitir que, de todos os jogadores do mundo, não é especialmente surpreendente que Promes tenha tomado esse caminho. Vamos apenas dizer que ele sempre teve um comportamento problemático. Aos 10 anos, ele já faltava às aulas constantemente. E embora isso não fosse o pior do mundo, se ele estivesse fazendo algo produtivo com seu tempo, não parecia ser o caso. Aos 16 anos, apesar de ser um dos talentos promissores do Ajax, o time acabou expulsando-o da academia devido ao seu comportamento. Não recebemos uma explicação clara sobre que tipo de comportamento foi ruim o suficiente para justificar tal ação. Mas, como Promes mesmo disse, "Eu nunca fui um garoto fácil de lidar. Eu sei disso. Eu não tinha ideia do que precisava fazer para chegar ao topo. Amava o caos e nunca segurava a língua para ninguém." Ainda assim, ele tinha um lado sensível, pois admitiu que, naquele dia em que foi expulso, embora tenha feito questão de se manter firme ao deixar a academia, acabou chorando ao chegar em casa. Se não fosse por sua mãe insistindo que ele continuasse jogando, ele teria desistido do futebol para sempre. Ele realmente achava que sem o Ajax ele não teria chances, mas estava completamente errado. No seu primeiro ano longe do Ajax, ele se juntou ao Haarlem, um clube de segunda divisão da Holanda que acabaria extinto em 2010. No ano seguinte, ele já havia conseguido uma transferência para o Twente, outro dos principais clubes do país. No terceiro ano, ele assinou seu primeiro contrato profissional e fez sua estreia na Eredivisie, a liga de futebol holandesa. Apenas 3 meses depois, foi emprestado ao Go Ahead Eagles, na segunda divisão. Embora não fosse o futebol de elite e ele não estivesse em destaque, para alguém que estava convencido de que acabaria trabalhando em um emprego das 9 às 5 apenas 3 anos antes, isso foi um incrível retorno, que se tornou ainda melhor quando as coisas começaram a funcionar no seu novo clube. E adivinhe quem era o treinador lá? Um novato de 43 anos, assumindo seu primeiro trabalho sênior depois de anos treinando nas divisões de base e uma carreira esquecível como zagueiro. Seu nome era Erik ten Hag, que atualmente treina o Manchester United. Ele conseguiu fazer um pouco de sua magia, levando Promes a uma temporada inconsistente, mas incrível, que viu o jogador passar por algumas fases de gols impressionantes, terminando o ano com 17 gols e 11 assistências como meio-campista ofensivo, rapidamente se tornando o favorito dos torcedores no seu novo time. Ele ganhou o apelido infame de Promesse e ajudou o clube a terminar em um promissor 6º lugar, garantindo uma vaga nos playoffs de promoção, marcando 3 gols e dando uma assistência em 3 rodadas, chocando o país ao colocar o Go Ahead Eagles de volta ao topo após quase uma década na segunda divisão. Com desempenhos como esses, ele não apenas ganhou o prêmio de melhor jogador jovem do país, mas também deixou o Twente sem escolha a não ser levá-lo de volta. E ele não parou.
Em novembro, teve uma incrível sequência de 12 contribuições para gols em 13 partidas, sendo nomeado o melhor jogador do país na primeira metade da temporada. Mas, infelizmente, ele sofreu uma lesão no joelho em uma partida e teve que passar por uma cirurgia. Como você pode imaginar, todos estavam preocupados. Mas, mais rápido do que se esperava, Promes estava de volta ao campo, marcando ou dando assistências em todos os seus primeiros 4 jogos de volta, e até ganhando sua primeira convocação para a seleção nacional e um lugar na lista de 30 jogadores para a preparação para a Copa do Mundo. No final do ano, Promes tinha ofertas de clubes como Juventus e Valência, mas ele decidiu ir para o Spartak Moscou. Isso não foi tão surpreendente quanto pode parecer. Desde o Go Ahead Eagles, seus colegas de equipe o chamavam de Money Wolf, o que significa lobo do dinheiro. Como soa estranho, a razão por trás disso é bastante clara. Promes sempre foi obcecado por dinheiro. Seus colegas sempre ouviam ele falar sobre como estava esperando por sua grande transferência. Nas redes sociais, ele sempre mostrava suas joias e roupas caras. Ele nunca foi uma pessoa modesta. Na verdade, ele frequentemente era criticado por ser tão extravagante, chegando até a apagar todas as suas postagens no Instagram para mostrar que estava determinado a focar em sua carreira. Mas esse comportamento não durou, e a mudança para o Spartak levou muitos a perderem a fé nele, especialmente porque sua primeira temporada lá foi um pouco decepcionante, com apenas 13 gols e 5 assistências. Apesar disso, ele ainda foi nomeado o melhor jogador do clube, mesmo tendo que negar rumores de que iria sair. Felizmente, ele não saiu e, em vez disso, teve uma temporada incrível no ano seguinte, sendo nomeado jogador do mês em agosto, setembro, outubro e novembro. Ele confirmou que havia alguma verdade nos rumores de transferência no início do ano novo. E então, aumentou ainda mais as especulações com uma das melhores sequências de sua carreira, com 18 contribuições para gols em 18 partidas, sendo nomeado o segundo melhor jogador da liga e atraindo o interesse de Inter de Milão e Liverpool. No entanto, Promes decepcionou novamente, renovando seu contrato e garantindo mais dinheiro do que nunca. E parece que valeu a pena para o Spartak, pois, apesar de algumas lesões aqui e ali, Promes alcançou alguns dos melhores números de sua carreira, liderando a liga em assistências, marcando 12 gols e obtendo uma contribuição para um gol a cada 100 minutos. E finalmente marcou o gol que fez o Spartak ser campeão da liga pela primeira vez em 16 anos. Quando Promes foi questionado se aquela foi a melhor temporada de sua carreira, ele simplesmente respondeu: "Deixe as pessoas decidirem." Depois, ele ignorou o interesse de gigantes europeus, como o Manchester United, e foi jogar mais uma temporada no Spartak, finalmente liderando a artilharia da liga, com 31 contribuições para gols e talvez sua melhor performance de carreira, com 2 gols e 2 assistências contra o Sevilha, levando o Spartak a uma vitória de 5-1 sobre o time espanhol, apesar de ter apenas 32% de posse de bola. Isso lhe trouxe mais recompensas. Primeiro, o prêmio de futebolista russo do ano e uma oferta de 25 milhões de libras do Southampton, da Inglaterra. Embora Promes tenha insistido em ficar por mais um tempo, após o Spartak perder na fase de qualificação da Liga dos Campeões, ele finalmente deixou o clube e se juntou ao Sevilha, que estava claramente chocado com o que tinha visto alguns meses antes, tornando-se a maior venda do Spartak. No entanto, essa transferência não foi bem sucedida. Entre o estilo de jogo excessivamente defensivo do Sevilha, as constantes mudanças de treinador e a insistência em usar Promes em posições diferentes da sua função natural, ele mal conseguiu marcar gols naquela temporada, saindo do clube após apenas um ano e retornando ao treinador que praticamente fez sua carreira, juntando-se novamente a Erik ten Hag, desta vez no Ajax. E logo as coisas começaram a dar errado. Com seu valor de mercado despencando após uma temporada decepcionante, Promes surpreendeu a todos ao se recuperar sem problemas, marcando 10 gols e 3 assistências em seus primeiros 14 jogos da Liga, marcando contra todas as equipes que enfrentou na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2019, e ainda realizando uma performance de destaque em um empate de 4 gols contra o Chelsea.
Mas, assim que todos esperavam que ele elevasse seu desempenho a um novo nível, Promes foi detido pela polícia como suspeito de um incidente de esfaqueamento que havia ocorrido em julho, antes mesmo de sua estreia pelo Ajax. De acordo com os relatos, Promes estava em uma festa de aniversário de família, completamente bêbado, quando teve uma briga com um primo sobre um colar de 3.000 euros que ele teria supostamente roubado de sua tia, acabando por entrar em uma discussão física, dizendo que ia matá-lo, e depois esfaqueando-o no joelho, rompendo seus ligamentos. Embora Promes tenha sido liberado em breve, enquanto esperava o julgamento, o Ajax tinha outros problemas para se preocupar. Promes perdeu os 2 primeiros meses de ação por conta de uma lesão no tornozelo, o que fez com que seu comportamento novamente se tornasse o centro das atenções, quando ele foi encontrado dando uma festa em sua casa, durante a qual vários de seus convidados foram presos por comportamento indisciplinado. Isso causou uma queda acentuada em seu valor de mercado, e Promes teve que lidar com outra série de problemas. Ele tentou reverter sua situação, mas seu comportamento inconstante e problemas legais tiveram um efeito prejudicial em sua carreira. Em janeiro de 2022, ele retornou ao Spartak, embora não tenha conseguido repetir seu sucesso do passado. Durante a temporada de 2022, o Ajax começou a se distanciar, e o Spartak anunciou uma nova acusação de tentativa de homicídio contra Promes, envolvendo uma pessoa diferente. Em março de 2023, Promes foi condenado a 6 anos de prisão por tráfico de drogas, o que foi confirmado em julho, quando ele recebeu uma pena de 7 anos de prisão, juntamente com a proibição de retornar à Rússia. Em uma tentativa de viver livre, ele foi viver como um exilado na Espanha, longe de sua família, sem futuro garantido. Porém agora, em fevereiro de 2024, segundo o site do Globo Esporte, o atacante Quincy Promes, do Spartak, foi condenado a 6 anos de prisão por tráfico de cocaína. Agora, com 32 anos, ele estava envolvido na chegada de mais de 1,35 tonelada da droga em 2 carregamentos que chegaram ao porto de Antuérpia, na Bélgica, vindos do Brasil. A decisão foi emitida bem no início de 2024 pelo Tribunal de Amsterdã. Pouco tempo depois, dia 29 de fevereiro, ele foi preso nos Emirados Árabes Unidos, segundo o anúncio do Ministério Público da Holanda. Segundo informações, Promes estava escondido em um local de luxo, mas como os países em questão possuem acordo de extradição, não foi tão difícil encontrá-lo. Essa é a história de um dos jogadores de futebol mais talentosos da Europa. Mesmo com todo o talento e oportunidades, os problemas fora do campo rapidamente destruíram sua carreira. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.